E aqui dentro do Brasil, o que podemos esperar dessa reforma tributária? Gente, eu até hoje, assim, eu tenho um dó dos tributaristas, velho, porque entender esse negócio, né? Toda vez os caras falam que vão simplificar uma lei, só faz uma lei pior. Eu lembro da lei das licitações, que eles foram modernizar e diminuir a lei das licitações, a famosa 866. Fizeram uma lei muito maior, muito mais complicada, mais maluca. E nossa reforma tributária foi para o mesmo caminho, Josiane. O que você pode dizer, como é que tem a ver? Porque eu acho que foi a primeira acontecimento do ano é a sanção da reforma tributária. O que a gente pode esperar nessas questões tributárias? Aí você vai desenrolando para as outras áreas que isso vai conectando para fazer a tua análise. Sim, eu quero depois falar sobre um anúncio que o Lula fez ontem. O Lula fez uma fala muito importante ontem, mas vamos começar pela reforma. Você falou que você tem dó dos tributaristas. Eu não tenho dó dos tributaristas, não. Porque se for tributarista inteligente, vai fazer uma grana. Pô, vai fazer uma grana preta. Eu olho nas aulas de pó e falei, gente, olha só, a montanha de dinheiro aqui. E agora que vocês vão pegar o carrinho e encher? Porque eu tenho do empresário. Não, eu falo dó do tributarista no sentido assim, você estuda o negócio, amanhã sai alguma portaria aleatória da Receita Federal que muda tudo, que muda o jeito até de quantas vias da guia você tem que entregar, e isso muda todo o compliance de uma empresa e que vai impactar em todo o estudo tributário que você gastou um tempão fazendo uma engenharia tributária para a empresa. É um maluco lá, solta uma instrução normativa da Receita Federal que ferra tudo. Tipo assim, não é que ferra, tipo assim, que nem você falou, o cara consegue enxergar uma oportunidade na burocracia, né? Porque como é tanta, sempre vai ter uma brecha para o cara legalmente atender de alguma forma e tal, né? Mas eu quis dizer nesse sentido de dó, tipo assim, o cara não tem paz, né? Nesse sentido de... O pior, professor, não é a normativa sair e ela entrar em vigência. O pior é o STF ir lá e revogar decisões dele mesmo sobre questões tributárias, a questão da retroatividade. A gente tem vários exemplos aí. Pois, cara, isso é muito louco. Aí acaba que assim, a dó é do tributarista que tem que ficar estudando, reestudando tudo de novo, reorganizando, mas é que nem você falou, quem paga a conta é o empresário, quem que se lasca no final do dia é o empresário. Pois é, essa questão da reforma tributária, vamos lá. A reforma, vamos começar assim pela questão literal da reforma. Ela é importante, ela é necessária. E todo mundo sabia que antes dela entrar em vigor, ela vai sangrar muito. Qual que é o problema? No estado da máquina pública hoje, fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa vai ser um calejamento muito em vão. Como que a gente vai fazer uma reforma tributária onde o governo prometeu, e eu tenho os prints dos posts, ó, não vai fazer isso, não vai aumentar imposto, não vai fazer isso aqui, não vai aumentar a cesta básica, tarará. Como que a gente vai ter uma reforma tributária de sucesso sem uma máquina pública mais enxuta? Sendo que o último governo, o governo Lula, nos últimos 2 anos, aumentou o gasto público em 400 bi, né, média ano. Então, assim, não aumentou a média, né, foi de 400 bi. Então, assim, não tem como ter muito sucesso. Esse é o primeiro ponto, mas vamos lá. Bom, Josi, mas eu acho que vai simplificar. E aí eu acho um grande erro que em julho de 2023, quando entrou, né, a reforma foi votada, muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que defendem as ideias liberais, falaram: não vai ser bom para que o cidadão enxergue o tanto de tributo que ele paga. Cara, eu não concordo com isso. É ilusão isso, né? É ilusão. Você vai esperar a transparência do Estado? Ah, mas agora a gente vai ter um IVA. Qual a diferença de você ser chicoteado diariamente, sem saber qual chicote o Estado está usando? Ah, agora eu sei qual chicote está usando para continuar a bater. É isso que vai acontecer. E isso, professor, qual que é a questão? Beleza, agora vai simplificar. Eu não consigo aqui esboçar, porque senão eu queria pegar um quadro branco aqui, mas a reforma tributária sobre a primeira fase, né, que é a questão do consumo, vai basicamente pegar 4 tributos e transformar em 2. Essa é a simplificação. O resto vai ser uma caixinha de surpresa infinita, por quê? A gente votou a regulamentação. O CBS, o IBS, né, que juntam ali para o IVA. Cálculo para chegar no IVA vai continuar
É perigoso ficar mais complexo. Tudo por lei complementar. Vão ser centenas de leis complementares, jogando alíquota, base de cálculo, local de incidência. Aí vai colocar os grupos de interesse, porque essa reforma está cheia de lobby. Vai ter mais exceção do que regra. Vai ter mais exceção do que regra. Cara, pelo que eu vi lá, personal trainer tem mais. Gente, vamos lá. A bicicleta está fora da Zona Franca de Manaus. A bicicleta vai encarecer com a reforma. Um monte de bagunça, mal feito. Então, assim, se tivesse realmente simplificado, sem grupo de interesse, aí teve a história da carne. Vocês viram que bagunça foi a história da carne na cesta básica? O Haddad não queria carne na cesta básica. Foi lá a oposição e votou e conseguiu colocar a carne na cesta básica, o que acabou implicando no aumento do IVA. Então, assim, o governo vai falar, olha só, carne está fora da cesta básica, nós vamos te dar carne mais barata. Nesse meio tempo, o IVA está lá, estrangulando, pegando o pagador de impostos por trás. Você entende que acaba não tendo essa eficácia que o governo... E aí eu te falo outra coisa. Como que um governo do PT, que sempre defendeu o gasto público, sempre defendeu a expansão monetária, vai fazer uma reforma tributária para reduzir carga? Não, tudo bem, que eles não prometeram. Então tem gente achando que vai reduzir a carga tributária. Isso que eu nunca entendi, não dá para defender. E isso é muito triste, porque a gente quer sim simplificar, a gente quer sim facilitar a vida do empresário, do contador, mas, ao mesmo tempo, a gente volta ali, a gente vai ver que vai ter que enfiar um monte de penduricalho para arrecadar mais, assim como é o problema das isenções hoje no Brasil, porque o governo não vai conseguir deixar de arrecadar mais. E aí a gente volta para o ponto que eu queria falar sobre o que o Lula falou ontem. Né? Tá, a gente está falando de reforma, Josi, como que isso impacta a minha vida? Só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente está gravando esse podcast dia 21 de janeiro de 2025, porque nós estamos falando de ontem, essa semana, então assim, o pessoal ter a noção temporal aqui, até mesmo para depois, Josiane, daqui 2 anos eles cobrar da gente, a gente fala assim, não, mas a gente avisou, ó, a gente estava atento. O que o nosso Nine falou ontem? A gente está com 2 anos de governo Lula, e nesses 2 anos de governo Lula a gente teve aumento de gasto público, aumento de inflação, a gente está com o IBGE, com denúncia de IBGE paralelo, porque a inflação real está sendo questionada em relação à inflação oficial. Pelos próprios técnicos do IBGE. É bom lembrar, né? O IBGE é uma instituição que sempre, independente do governo, ela tem lá uma escola de estatística AENS, né? Que é uma escola famosa e importante de formação de mestrados em estatística. Independente do governo, ela sempre foi uma instituição séria. Parece que o PT está conseguindo destruir o IBGE, meu amigo. Eu até fiz uma série de vídeos sobre, porque isso aí não é de hoje não, gente. O Postman manipula dados e é denunciado desde a época que ele era do IPEA, lá em 2009, 2008, 2009. Então ele tem um histórico pesado em relação à manipulação. E essa galera aí que tá falando desse IBGE paralelo, tá tudo pedindo demissão e pedindo renúncia, né? A exoneração dele. Mas ele foi para lá para isso. O que o pessoal precisa entender, que eu vejo às vezes a inocência do pessoal da direita. Pessoal, não adianta ficar falando assim, o Postman é um... Cara, ele tá lá por causa disso. Ele foi colocado para fazer isso. Essa é a grande verdade. O histórico dele lá do IPEA. Não, mas foi pela carreira de manipulação que ele tá aqui agora onde ele tá, gente. Ele é um petista, sim, militante também, né? Ele fala que é xingar neoliberal. Ele defende impressão de moeda, gente. É igual o Galipo, né? Galipo ainda tá lá na caixinha, ele vai pôr as asinhas pra fora aí. Mas, pois bem, e aí nesses 2 anos de governo, pessoal, a gente tá aí com um déficit nominal 8 meses seguidos, né? O déficit nominal trilionário por 8 meses. Enfim, assuntos mais econômicos e complexos que o seu João, que ganha salário mínimo ali, não quer saber. O seu João, que ganha salário mínimo, quer saber. Lula vai baratear meu arroz? Por que o supermercado tá ficando mais caro? É isso que o seu João quer saber. Exato. E aí, o que acontece? O governo, com essa confusão de comunicação, o governo já é ruim, a comunicação é pior ainda, não tá dando muito certo. Ontem o Lula fez uma fala dizendo o seguinte: agora a gente vai olhar para 2026 e a gente vai combater, né? A gente não vai deixar o neonazismo voltar em 2026. Vejam, pessoal, como o PT é sempre forte na narrativa. A verdade não importa para a esquerda. Eles pesam na narrativa e a narrativa convence, tá? Então, o que eles vão dizer agora é vamos combater o neonazismo, não vamos deixar o neonazismo voltar.
Primeiro, nós já tivemos neonazismo no Brasil, para ele ter que não voltar, né? É isso que eles falam. Ele falou isso publicamente. E aí ele falou o seguinte: a partir de agora, eu só vou me preocupar com uma coisa. A comida tem que baratear na mesa do brasileiro. Tá? A comida tem que baixar na mesa do brasileiro. Baratear. E aí, ao mesmo tempo, ele assume que a comida tá cara. Então, quer dizer, opa, mas o IBGE não falou que a inflação tá 5%? Então, ele está assumindo ali que tem um problema. Pois bem, mas ele vai focar nisso. E aí, uma preocupação, professor, sem gerar alardes, mas que já tem algo que já foi divulgado. Se a inflação está alta por conta da expansão monetária, né? Isso o Roberto Campos sempre já explicou, o avô do Roberto Campos Neto, inflação é expansão monetária. Se vocês jogarem no Google agregado monetário M2, vocês vão ver que a expansão monetária do Brasil não parou de crescer exponencialmente depois da pandemia. Que é a impressão de moeda, né? Poupança, depósitos em títulos privados e tal. O governo não para de gastar, ele não vai parar de gastar porque agora é modo turno populismo para 2026. Ele vai aumentar o gasto público e vai aumentar a fiscalização, já que criar impostos está um pouco impopular. A percepção do brasileiro em relação ao aumento de impostos está mais crítica. O Lula vai ter que baratear alimento. Como que vai baratear alimento, professor? Se não for através de controle da inflação, que acontece através de redução de gastos, responsabilidade fiscal e redução da Selic. Como que o governo vai reduzir o preço do alimento? Aí a gente lembra dos 6 lições. Por quê? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu não posso falar uma coisa dessa. Mas eu falo assim, gente, eu não duvido que o governo adote alguma medida que gere algum tipo de controle de preço. Às vezes não no varejo, ele começa a pegar cadeias anteriores de controle de preço para não ficar tão evidente isso, né? Porque Exato. Aí você tocou num ponto de uma notícia que eu já vi hoje, sobre a direção da Petrobras, onde o governo está pressionando a Petrobras não fazer reajustes no combustível para não impactar na alta dos preços, porque a defasagem já está enorme. Eu ainda não tive tempo para ler com profundidade essa notícia colocada, então eu quero falar sobre isso, mas já é de uma fonte segura, mas que o governo está preocupado e está pressionando a parte da Petrobras que faz essa questão de precificação para não ter um impacto tão grande. Por quê, gente? Ninguém falou disso, eu ainda não tive tempo. Todo mundo ficou, assim, em pânico com o Pix, mas enquanto todo mundo estava em pânico com o monitoramento do Pix, os estados aumentaram o ICMS. E o ICMS é o imposto mais pesado na gasolina, a gasolina vai aumentar. E a gente sabe que se combustível aumenta, o impacto no consumo da inflação é enorme. Então, vocês estão entendendo que o governo já está adotando medidas para controlar esse aumento de inflação dos alimentos? Então, é isso que eu acho que pode acontecer esse ano. Porque, gente, o Lula prometeu comida barata. Se ele não colocar comida barata, a popularidade dele despenca e mina a chance deles. 26 não vem. Independente se é Lula, Lula ou um outro nome que a esquerda possa trazer, com inflação não ganha eleição. Vocês estão entendendo? Porque, assim, vamos lá. O governo vai parar de gastar. Se o governo quisesse controlar a inflação, reduzir a Selic, controlar o descontrole fiscal, né, essa questão fiscal, o que teria? Gente, é cortar com força, é cortar ministério, é cortar, assim, com força na carne. Ele vai fazer isso. Porque o populismo do governo depende desses trocentos ministérios, depende dessas trocentas bolsas. Olha só, outra pauta que eu ainda nem consegui explicar, porque é tanto assunto, né? O governo agora, ele está dando pé de meia, que era para aluno, ele está dando pé de meia, professor, para professor de licenciatura. Não abandonar curso. Cara, que miséria de país. Professor de licenciatura que estuda ali 4 anos. E eu sou do interior, gente. Aqui a realidade é o seguinte. A galera, professor de licenciatura, roda dezenas de quilômetros com moto, na chuva, com capa de chuva, na moto, na poeira, estrada de chão para ir dar aula de biologia, de física, de química, em escola do interior. É uma vida sofrida por um salário baixíssimo, com a qualidade péssima, porque a formação desse professor é péssima. E aí vai o governo, em vez de usar medidas de melhorar a qualidade daquela educação,
Não, eu vou dar uma bolsa para aquele professor não abandonar o curso e para ele dar aula pelo menos por 1 ano. Depois que ele deu aula por 1 ano, ele recebe aquela poupança, tipo do pé de meio. Gente, que país miserável! Aonde isso vai trazer desenvolvimento educacional, sabe? Então, assim, o governo ele não vai deixar o populismo dele de lado agora. E por isso, professor, essa questão do monitoramento do Pix, obviamente, as notícias sobre o governo vai taxar o Pix são inverdades, né? Obviamente, isso é desinformação, mas esse aumento de monitoramento, a própria Receita falou, o próprio governo falou, a própria mídia assessora do governo falou que é o seguinte: aumentar monitoramento para combater corrupção, lavar dinheiro no combate, mas aumentar a fiscalização, porque o Haddad sempre teve esse lema: a gente quer combater a sonegação. Esse ano o objetivo é sonegação zero. Por quê? Aumentar o imposto está impopular. Até os mais pobres e desinformados já entendem que o governo só está aumentando o imposto, desde a questão da taxação das blusinhas, que foi um tiro no pé. Então, o governo falou assim: putz, aumentar imposto não dá jogo mais. Vamos agora arrecadar através de fiscalização. Que é o que o Haddad fez desde 2023 ali com a questão do voto de Minerva do CARF. O que é o CARF? É o Tribunal Superior relacionado à atuação da Receita Federal. O CARF analisa se a atuação da Receita tem prosseguimento ou não. São 12 conselheiros no CARF. 6 defendem o contribuinte, 6 defendem a máquina pública, o Estado. Quando tinha empate, eles faziam um empate de uma forma técnica. Agora, quando tem empate, quem ganha automaticamente é o Estado. Caraca. Isso o Haddad fez. Então, assim, gente, são questões de bilhões. Entre várias outras medidas que o seu João, que ganha o salário mínimo, não quer saber. Entende? Então, assim, o populismo é uma ferramenta muito forte. Os números, nós vamos continuar alertando sobre os números, mas o Lula vai fazer a fala dele. E aí, os projetos dele, gente, é dar cada vez mais entrevistas. Eu acho que é tiro no pé, porque ele só fala mesmo, mas ele vai começar a rodar o Brasil.